Boa noite, amada igreja, que a paz do Senhor esteja aí na sua casa. Hoje nós estamos mais uma vez pela via YouTube trazendo essa mensagem para vocês. Eu espero que vocês fiquem ligadinhos conosco e nos acompanhem. Eu gostaria que vocês, nesse momento, abaixassem sua fronte e nós vamos fazer a oração inicial e logo em seguida já estaremos louvando ao Senhor e agradecendo a Ele tudo que Ele tem feito em nossa casa, em nossa vida, nossa família. Você que está aí nos assistindo, fica ligado conosco. Então eu gostaria que você abaixasse a sua fronte agora e orasse aí na sua casa, junto com a sua família. Paizinho amado, Santo Deus, nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que tem feito em nossas vidas, Senhor Jesus, por causa, Senhor, dessa epidemia que está se alastrando nesse país. Eu sei que as tuas mãos, Senhor, está sobre o Brasil, sobre essa nação, esse Joinville, Deus. Eu sei que tu está guardando as nossas casas, Senhor Jesus. E por isso, Senhor, que nós te agradecemos, ó Deus, pelo cuidado que tu tem pela tua igreja. E assim, Senhor, nós como igreja, Senhor, te adoramos, te bendizemos, Senhor, porque tu és rei, Senhor. Tu és digno de todo louvor, Senhor Jesus. Nesse momento, Senhor, nós sabemos, Pai, que nós possamos descansar em ti, Senhor, porque as tuas mãos, Senhor, está sobre a nossa casa nesse momento. E eu creio, Pai, eu creio em ti, Senhor Jesus, que só através de ti, Pai, nós possamos, Senhor, passar por essas, eu não digo nem dificuldade, mas eu creio que hoje talvez você está escutando, nos vendo, está desempregado ou passando uma situação delicada, ou teu financeiro. Se você é um profissional autônomo, peça ao Senhor. Peça ao Senhor que Ele vai te dar o descanso nesses momentos que nós descansamos nele e sabemos que Ele é fiel em tudo Ele faz. Mas esse é o momento para nós estarmos mais perto dEle, buscar mais Ele. Sabe, amada igreja, nós como pastores da Igreja Monte Moriá, o que nós estamos fazendo? Sexta-feira estivemos no monte, colocando para o Senhor tudo aquilo que tem nos incomodado, que estamos passando, né? Ele está honrando. E a gente vê o poder de Deus sobre nós. Nesse momento, nós vamos estar orando com o obreiro Kelly, o obreiro Jonas. E vocês aí nos acompanhem. Nos acompanhem, em nome de Jesus. Aleluia. Obrigada, sim, Pai. Deus. Obrigada, Jesus. Fica conosco, Espírito Santo. Sim, Deus. Para que tu possa ir na tua casa e no teu lar sentir a presença do Espírito Santo. Nós estamos aqui para adorá-lo. E nós cremos que vocês aí dentro dos seus lares adorarão ao Pai, adorarão ao Filho, em espírito e em verdade. Vamos adorar Ele, amados. A nossa adoração e o nosso louvor é a Ele. Aleluia. Aleluia. Sim, Deus, nós te adoramos. Nós te adoramos. Aleluia. Sim, Deus, tu és digno, tu és santo. Tu és o único motivo, Pai. Verdade, Jesus. Tu és o único motivo, tu és o suficiente para nós. Aleluia. Tu és o suficiente, Pai. Nós te entregamos tudo nessa noite, nós te entregamos o nosso coração. Nós declaramos que céus e terra te adoram e te engrandecem. Tu és santo, tu és adorado, Pai. Aleluia. Nós te convidamos nessa noite. Nós te convidamos, tu és o convidado de honra neste lugar. Nós deixamos tudo aquilo que somos, tudo aquilo que nós temos nessa noite e nós te adoramos, Pai. Vem neste lugar, Jesus. Aleluia.
pode declarar isso nessa noite, que Ele é digno. Ele é digno. Digno. Tu és digno. Jesus, Filho de Deus, e Tu és adorado. Tu és adorado neste lugar. Vamos declarar que Ele é santo. Santo, Tu és santo, Jesus, Maravilhoso, Senhor. Como eu
Tens o nome mais lindo que eu conheço, como eu amo seu nome. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço, como eu amo seu nome. Qual é o som de quando Deus desce na terra? Qual é o som, qual é o som? Qual é o som, qual é o som de quando Deus desce na terra? Qual é o som, qual é o som? Esse é o som, o carpinteiro batendo a porta, o carpinteiro batendo a porta. Sim, pode bater. Esse é o som, o carpinteiro arrumando a casa, o carpinteiro arrumando a casa. E esse é o meu som, quando de dentro eu abro a porta, quando de dentro eu abro a porta. Vamos abrir nessa noite os nossos corações. Qual é o som, qual é o som de quando Deus desce na terra? Qual é o som? Yeshua, Yeshua. Sobre todo nome, Yeshua. Vamos declarar nessa noite, Yeshua, Yeshua. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa festa no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem, a nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus, pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Para todos sempre, para todos sempre, para todos sempre. Nós declaramos nessa noite, nós declaramos. Pois teu é o reino, teu
poder e tua é a glória para sempre. Amém. Deixa o céu descer, deixa o céu descer, oh, deixa o céu descer, deixa o céu descer, oh. Reino vem, nossa festa no nosso Deus, que se abra os céus, o teu reino vem, nossa festa no nosso Deus. Tu és a majestade, Tu és santo, Tu és amado e Tu és adorado, Paizinho. Nós queremos nessa noite levar o nome que acima de todos os nomes, só Ele tem o poder sobre as nossas vidas, só Ele tem o poder sobre cada um de nós. Nós cremos que, assim como nós, hoje você está aí na sua casa e fazendo sim o que Deus já tem colocado em nossos corações, está reunindo a família e ouvindo uma palavra de Deus. E eu creio que nessa noite o Senhor quer falar comigo e quer falar com você também. Eu creio que nessa noite o Senhor tem algo para a sua vida. Eu creio que nessa noite o Senhor Jesus quer falar comigo e com você. Quando nós ouvimos a voz de Deus, nós passamos a obedecer a Deus. Quando nós passamos a ouvir a Deus, nós passamos a obedecer a Ele. Eu quero falar nessa noite com vocês de propósitos. Eu quero falar um pouquinho com vocês nessa noite do que Deus fez na minha vida. E o Senhor me leva nessa noite a falar para vocês de propósitos. Quando nós entendemos os propósitos de Deus na nossa vida, quando nós entendemos as estações e aceitamos as estações de Deus na nossa vida. Porque quando nós entendemos o propósito e nós passamos a entender as estações, nós passamos a viver da forma que Deus quer e não mais como nós queremos, não é mesmo? Às vezes é difícil para nós entender os propósitos de Deus, porque nós queremos viver da nossa forma, do nosso jeito, como nós queremos. E eu quero te convidar você a abrir a tua palavra. Eu sei que você está aí na sua casa, mas como um bom filho, você tem a palavra de Deus aí nas suas mãos. Eu quero te convidar você a abrir a sua palavra, abre a sua Bíblia aí no livro de Êxodo. E nós vamos, nessa noite, nós vamos estar aqui falando um pouquinho dos propósitos que Deus tem. Se nós formos para a palavra de Gênesis, Apocalipse, nós vamos ver que Deus é um Deus de propósito. Nós vamos ver como Deus, Ele em tudo, Ele tem um propósito na nossa vida.
Aqui no livro de Êxodo, nós podemos ver no capítulo 2, do versículo 1, nós podemos ver o propósito de Deus na vida de Moisés. Foi um propósito que Deus tinha na vida já de uma criança. Então, quando Deus fala que antes mesmo que nós fôssemos formados no ventre da nossa mãe, Ele já nos conhecia. E eu creio que antes que você fosse formado, antes da formação, antes da existência, Deus já te conhecia. E Deus já sabia qual era o propósito que Ele ia ter com a sua vida e qual é o propósito que Ele tem para você. Mas você precisa entender o propósito de Deus. Você precisa estar inserido nesse propósito de Deus. Amados, para entender o propósito de Deus vai doer. Muitas vezes nós não vamos nem querer. Vamos querer fugir. Vamos querer correr do propósito. Mas o Senhor vai te pegar. Se você adiar, vai chegar um dia que o Senhor vai te trazer para perto. Porque assim Ele fez com a minha vida. Quando chega a hora do propósito se cumprir, Ele vai te trazer mais para perto. E Ele vai te tratar bem de pertinho. Porque esse é o nosso Pai maravilhoso. Esse é um Deus maravilhoso a quem nós conhecemos e sabemos quem Ele é nas nossas vidas. Aqui nós começamos que no capítulo 2, do verso 1, em Êxodo, ele fala de um homem, a qual ele tinha um grande propósito. E assim ele começou cuidando dele da seguinte forma. Ele diz assim no verso 1 do capítulo 2: por essa época, um homem e uma mulher da tribo de Levi se casaram. A mulher engravidou e deu à luz a um menino. Viu que era um lindo bebê e escondeu por 3 meses. Quando não conseguiu mais escondê-lo, pegou num cesto feito de junco, de papiro, e revestiu de betume, de pinche, acomodou o bebê no cesto e o colocou dentro dos juncos, à margem do rio Nilo. A irmã do bebê ficou à margem do rio Nilo e ela ficou ali observando de uma certa distância. Ao ver o que acontecia, pouco depois, aí então nós podemos ver aqui no verso 5 que esse bebê foi pego pela filha de Faraó, a filha do seu maior inimigo. A filha de Faraó pegou esse bercinho feito de junco dentro de um rio e levou ele para dentro da casa do seu maior inimigo. Amados, assim que Deus faz quando Ele tem um propósito. E pode ter certeza, se Ele tiver um propósito, você pode estar onde você estiver, que ali Deus vai estar cuidando de você até o tempo certo. Deus vai estar cuidando da tua vida até chegar o momento em que Ele diz: agora você vai estar na minha estação, agora você vai dar frutos na estação certa. E assim Deus faz conosco. Ele guardou essa criança, Ele cuidou dessa criança, e Ele viveu em um lugar onde que as condições de Moisés, da família de Moisés, não teriam para dar para esse bebê. E Deus levou ele num lugar onde ele foi tratado como um príncipe. Olha os propósitos de Deus na vida deste homem. Ele foi um libertador. Ele foi um homem que Deus teve um propósito na vida dele para ele ser um libertador. Amados, se você tem um propósito na tua vida de ser um libertador, quando Deus te usa para ser um libertador, você tem que simplesmente entender que Deus quer te usar, porque assim, desta forma, você vai estar fazendo a vontade daquele que te criou. Você vai estar fazendo a vontade daquele a quem te cuidou. Olha o cuidado de Deus com a vida de Moisés. Aleluia. O cuidado de Deus, ele comeu num lugar onde que tinha as melhores
comida, os melhores alimentos. Ele viveu dentro de uma casa, tratado como um príncipe. Ele precisava estar neste lugar. Um hebreu dentro de um lugar, de um terreno inimigo, tratado de uma forma que só Deus pode tratar. Quando Deus tem os propósitos na nossa vida, amados, Ele vai te dar os melhores alimentos, nem que Ele te leve para o deserto, mas lá Ele vai te dar o melhor alimento. No 7 ele diz assim, ó: então a irmã do menino aproximou e perguntou à princesa: senhora, eu chamo uma mulher hebreia para amamentar o bebê. A senhora quer que eu chame uma mulher hebreia para alimentar o bebê? A própria mãe de Moisés foi a quem alimentou seu filho. A própria mãe de Moisés passou a ter um salário. Olha o cuidado de Deus. Deus sustentou a família de Moisés. Deus cuidou da vida de Moisés. E Deus colocou ele dentro de um lugar onde que ele ficou dentro de um lugar inimigo. Ali estava Faraó, o seu maior inimigo. E assim, amados, nesta noite eu quero falar com você que está aí na sua casa. Eu quero falar com você que está agora olhando esse vídeo, que um dia, quando o Senhor chegou e se apresentou para mim de uma forma onde que doeu muito, porque Deus, Ele tem os seus meios de nos cuidar, Ele tem os seus meios de nos levar mais para perto dEle. O mais incrível é que às vezes nós demoramos para entender os propósitos de Deus. Quando Deus tem propósito, nós muitas vezes fugimos um pouquinho, ou às vezes não entendemos. Deus tem algo para nós e nós continuamos. Esse bebê ficou escondido por 3 meses, até então essa mãe colocar ele nesse cesto. Então muitas vezes nem é porque você não quer fazer aquilo que Deus tem colocado na sua vida. Às vezes é porque você ainda não entendeu o propósito de Deus, mas eu quero te encorajar nessa noite a você entender a estação que você está. Glória, Senhor. E entender o que Deus tem para a sua vida. Oh, Deus. Nós sempre entendemos quando Deus fala conosco. Os últimos dias agora eu tenho feito algumas lives no monte, orando. Como eu tenho o hábito de fazer isso e não tinha hábito de gravar. Assim como também nós hoje nos encontramos desta forma, tão simples para nós estarmos pregando para a igreja e tão difícil sentar aqui e estar falando diante de uma câmera aquilo que eu faço com tanta facilidade perante pessoas. Mas aqui para mim é tão difícil, amados. Então eu consigo entender que Deus, Ele tem os seus meios de nos enquadrar da forma que Ele quer. Porque assim hoje os cultos acontecem dentro dos lares, acontecem dentro das casas. E assim você que talvez não teria a oportunidade de estar assistindo. Porque hoje eu vou falar um pouquinho da minha vida. Hoje eu vou falar um pouquinho daquilo que Deus fez na minha vida. E eu espero que edifique a sua vida. Eu espero que agregue na sua vida. Eu espero que seja de bênção para a sua vida. Talvez você possa até se identificar um pouquinho comigo. Então, nesta forma, eu espero que seja de alimento para a tua vida. Porque o Senhor, Ele sempre quer nos alimentar. E desta forma. E quando nós testemunhamos aquilo que Deus fez na nossa vida, sempre é para abençoar a vida dos outros. Deus nunca faz algo nas nossas vidas para que nós sejamos beneficiados. Quando Deus faz algo nas nossas vidas é para abençoar a vida de outros. Então nós estamos aqui, eu e meu esposo, gravando esse momento de palavra para vocês. A minha filha que estava louvando, o meu genro que começou com o louvor, nós somos família. E o Senhor, eu sempre falo que o Senhor foi muito bom para com a minha vida,
porque nós hoje somos família adorando, louvando o Senhor nesse ministério. Eu congreguei num lugar por 9 anos e um dia eu estava em um propósito de oração com Deus. Sabe, amados, quando você começa a querer algo que ainda você não sabe o que é, e aquilo estava muito forte no meu espírito, eu estava querendo algo que eu não entendia o que era. E eu muito fiel, então eu não tinha hábito de ir em outras igrejas. Isso é fidelidade, amados. Quando você congrega em um lugar, que você tem um pastor que lidera a sua vida, você está sempre embaixo desse pastoreio. Isso é fidelidade. Isso é bênção para a tua vida, é saúde para a sua família. Então, dessa forma, eu sempre aprendi, sempre entendi isso. Então, é muito fiel aonde eu estava congregando. Mas chegou um certo momento que Deus começou a mover algo dentro de mim. Deus começou a colocar algo dentro de mim que eu não entendia o que era. Eu não sabia o que estava acontecendo. E o Senhor queria me levar num nível mais perto dele. O Senhor queria me levar num nível mais próximo daquilo que Ele queria para a minha vida. E eu comecei a orar e falar com o Senhor. E até que me vi numa convenção. Teve uma convenção e eu me vi lá neste lugar. Só que teve um momento dessa convenção, amados, que espero que o Juscelio possa ouvir num determinado momento essa transmissão, porque o Juscelio vai entender, o pastor Juscelio da Mevan, um homem de Deus. Foi a primeira pregação que eu ouvi quando eu cheguei naquela convenção. E ele falava de algo que foi como que se revirasse dentro de mim algo que era uma luta dentro de mim. Eu não conseguia entender. E ele falava, você está numa crise de identidade. Mas não se preocupe, porque Deus quer tratar hoje na sua identidade. Deus quer te levar mais perto dele. Era exatamente assim como eu me sentia naquele dia. Eu estava numa crise de identidade. E o pastor Juscelio pregando aquela pregação daquela forma, aquela palavra foi chegando e ela foi entrando dentro de mim de uma forma que teve um momento que parecia que eu ia explodir. Sabe quando Deus fala conosco, amados? Nós ficamos assim. A impressão que dá é que o nosso corpo não vai aguentar. Sabe por quê? Porque nós somos espírito. Aleluia. E quando Deus fala conosco no nosso espírito, a carne não aguenta. E ali parecia que deu uma explosão dentro de mim, com aquele homem de Deus falando. Aquele homem de Deus falando, tinha 8.000 pessoas naquele lugar. Eu me sentindo estranha naquele lugar. Eu estava em um lugar onde que não era a igreja que eu costumava a frequentar há 9 anos. Não era o lugar onde que eu sempre sentava. Eu estava em um lugar com 8.000 pessoas, que tinha pessoas de todo lado. Porque essa convenção, ela foi feita em um lugar que abrigava 8.000 pessoas. Então não podia ser em igreja devido ao tamanho que precisava deste número de pessoas. E para mim foi algo muito forte da parte de Deus para a minha vida. Primeiro momento foi me tirar do meu conforto. Segundo, me levar para um lugar que eu não conhecia o ambiente nem os pregadores. Eu ouvi pregadores que eu não conhecia. E aí o Senhor começa trabalhando na nossa vida, nos tirando do conforto. Nos tirando da onde para nós é certo. Mas quando o Senhor tem um nível mais elevado para nós, amados, quando o Senhor quer nos levar mais perto dele, Ele vai começar te tirando do teu conforto. Porque assim Deus fez com a minha vida. E assim estava eu e meu esposo lá nesse dia, 8.000 pessoas neste lugar, e nós estávamos lá, tinha momentos que
A impressão dava era que nós não estávamos mais sentados. A impressão dava que nós estávamos flutuando, porque a palavra vinha direto para nós. Eu acredito que assim como eu, você já se chegou Aleluia. Na igreja e o pregador começa a pregar e você diz, espera aí, contar a minha vida para esse homem? Espera aí, alguém andou falando de mim para ele porque ele só está pregando para mim? Então eu estava exatamente assim nesse dia, neste lugar. Mas o Senhor tinha muita coisa para mim naquele dia lá. E ali ele falou muito forte sobre a parábola que se encontra nos 3 evangelhos, Marcos, Lucas e Mateus, que é a parábola da figueira. E ele falava sobre as estações da figueira. Ali então, o pastor Juscelio falou sobre a figueira que estava sem frutos e falou de uma figueira onde Jesus passou com os discípulos e ela estava cheia de folhas. E eu me deparei muito forte com essa ministração dele, com essa palavra, porque aqui estava cheia de folhas. Ela não estava na estação para dar frutos, mas ela estava com folhas, então ela mostrava algo que ela não tinha. Porque para Jesus ir observar e procurar frutos nela, é porque geralmente se ela tivesse folhas, ela teria frutos. Então quando o pastor Juscelio usou essa parábola da figueira que estava plantada e não deu frutos, mas ela estava sem folhas, e ele falava de uma outra que ela tinha muitas folhas, mas ela não tinha frutos. Aí o Senhor me levou a ver qual era a estação que eu estava vivendo. Qual era a estação que eu estava no momento. Qual era a estação que eu me encontrava no momento. Qual era a estação que a pastora Ivone estava no momento. E ali Deus começou a ministrar no meu coração, através da vida daquele homem, através do testemunho daquele homem. Teve um momento que o Senhor me trouxe algo muito forte, porque a videira, a figueira que estava plantada, que não deu frutos, que ela não tinha frutos, que o seu dono manda, que o avicultor foi lá e corta, ele diz, não, ela pode ainda, deixa ela mais um pouco, porque o dono mandou cortar ela. Porque ela estava há 3 anos sem dar frutos. E ali quando o pastor Juscelio usou essa figueira, eu disse, Pai, quais são os frutos que eu tenho para dar para ti? Quais são os frutos que eu estou te dando? Quais são os frutos que eu estou dando para minha casa? Quais são os frutos que eu estou dando para minha família? Quais são os frutos que eu posso dar? Porque a figueira que estava plantada junto às vinhas, ela não dava frutos, só imagina. Essa figueira plantada no lugar que ela olhava para o lado, vamos trazer para uma linha espiritual. Provavelmente as vinhas estavam carregadas de uva. E ela olhava, ela via muitos frutos, mas ela estava seca, sem fruto. E o Senhor ministrava meu coração, ela não tinha frutos, e ela olhava, ela via muitos frutos, que eram as uvas, porque ela estava plantada no meio de uma vinha. Imagine como ela não estava, ela olhava, ela via, como que se olhasse para o lado e via muitas uvas, cachos de uvas. E ela não tinha os seus figos. Mas, amados, quando o Espírito Santo trouxe essa palavra para mim, ela não estava dando ainda. Porque ela ainda não sabia quem ela era. Ela não era uva, ela era figo. E a hora que ela entendesse quem ela era em Deus, ela daria muitos frutos. Mas ela precisaria entender quem ela era em Deus. E eu te falo nessa noite, se você entender quem você é em Deus, quando você começar a dar frutos, amados,
Muitos vão querer dos seus frutos. Quando você entender quem você é em Deus. Porque o dono da vinha manda cortar. Mas o que estava lá cuidando, ele disse, dá mais 3 anos para ela. Deixa eu escavar do lado. Deixa eu colocar uma terrinha adubada do lado. E ela vai dar frutos. Entenda a estação que você está, amados. Entenda as estações que vocês estão vivendo. Se Jesus, sim, amaldiçoou uma figueira que estava cheia de folhas, mas não deu frutos, é porque ela anunciava algo que ela não tinha. Ela estava anunciando algo que ela não tinha. Ela poderia estar fora da estação de dar frutos, mas ela tinha que estar sem folhas. Amados, não é feio quando você está sem folhas. Não é feio quando você está passando por um momento ruim da tua vida. Não é feio quando você mostra aquilo que você está passando. Não é feio você passar aquilo que você está vivendo. O que Deus não se agrada é você mostrar aquilo que você não é. O que Deus não se agrada é você mostrar aquilo que você não tem. E foi isso que Jesus viu naquela figueira. Ela estava mostrando algo que ela não tinha. Ela tinha folhas, mas ela não tinha frutos. Diferente da que estava plantada no meio da vinha. Ela não tinha folhas. Ela estava feia. A ponto do seu dono dizer, vai lá e corta ela. Porque há 3 anos eu venho olhar e ela não tem frutos. Aleluia. Mas aí, amados, entra. Deixa mais um pouquinho. Deixa eu cuidar dela. Deixa eu colocar mais uma terrinha. Deixa eu adubar, deixa eu escavar em volta. E, amados, vocês não têm noção. Deus me tirou do meu conforto. Deus me tirou de tudo que já estava confortável, de tudo que já estava certo, para tratar no meu espírito. Eu precisava ser tratada no meu espírito. E eu vejo que hoje Deus quer nos tratar no nosso espírito. Não vamos mostrar aquilo que não somos. Aleluia. Porque se as pessoas se aproximarem de você, pelo que você está mostrando, e você não tem, você corre o risco de ser lançado fora, de ser cortado fora. Aleluia. Que Deus tenha a compaixão como teve com aquela figueira, que permitiu que ela fosse adubada, mexer a terra, para que ela então desse os frutos. E eu creio que quando essa figueira deu frutos, ela deu na estação certa e ela deu muitos frutos. E nesse dia, amados, quando Deus ministra no meu espírito essa crise de identidade que eu estava passando, sabe qual é a primeira coisa que você pensa? Eu estou fazendo a coisa certa? Eu estou fazendo a coisa correta diante de Deus? Aí vem a palavra mais profunda nas nossas vidas. Quando você faz as coisas para agradar a Deus, você não precisa se preocupar com o que você está fazendo. Porque quem você precisa agradar é aquele que vai chegar e vai te dar uma chance de você ficar mais um tempinho sendo adubada, cuidada, para que você dê frutos. Glória, Senhor. E desta forma, o Senhor levantou. Muitas vezes o Senhor me levou a estar com Ele, com os joelhos no chão, com a cara no pó, dizendo, Deus, então, cuida aqui. Tira as folhas que estão secas, aduba um pouquinho, porque eu quero frutificar em Ti.
Eu quero frutificar em Ti, Senhor, eu quero dar frutos em Ti. Porque a maior coisa que tem, amados, é quando nós entendemos que tudo é para Ele. Tudo é por Ele, nada é nosso. Nós não temos nada nosso. Tudo é dele, tudo é por Ele, tudo é para Ele. Quando nós louvamos, nós precisamos louvar com o entendimento que estamos louvando. Porque senão não vai passar de louvores da boca para fora. Quando eu louvo que tudo é dele, tudo é por Ele, tudo é para Ele, eu tenho que viver na minha vida. Eu tenho que ser. Eu preciso viver. E nesse dia, amados, eu jamais esquecerei. Foi a convenção Éfeso, era para ter uma este ano. E eu estava ansiosa. Olha como Deus faz, amados. Eu estava esperando. E devido a tudo que nós estamos passando, tudo que nós estamos vivendo, esta pandemia, assim não deu para ser realizada essa convenção. Mas eu sei que assim que o Senhor permitir, no tempo certo, essa convenção vai ser realizada. Porque eu creio que assim como eu, muitas pessoas foram alcançadas neste lugar. Porque era um lugar que o único objetivo era levar a figueira a dar frutos. O único objetivo daquele lugar era levar figueiras a entender a estação certa. O único objetivo daquele lugar não era ser dono da figueira. Era levar a figueira a ter entendimento da estação certa. E dessa forma, Deus fez comigo. E prosseguimos nesse dia, até que o Senhor faz algo grandioso na minha vida nesse dia. O Senhor me levou essa semana, eu fiquei uma semana inteira, eu sempre fiz propósito de oração no monte, mas essa semana o Senhor me levou a fazer todos os dias. Se eu não conseguisse estar à noite, então eu ia durante o dia. E eu vou falar algo para vocês, amados. Faça propósito com Deus. Porque todos os propósitos que eu fiz com Deus até hoje, Deus me respondeu. Ele nunca me deixou sem resposta. Aí vem um detalhe. Nunca no meu tempo, sempre no tempo dele. Então não espere resposta de Deus no teu tempo. Espere resposta de Deus no tempo dele e não no teu tempo. Se vai levar 1 ano, se vai levar 2, não se sabe, amado. Se vai levar 10, não sei. Se vai levar 9, não sei. Mas vai chegar um dia que o Senhor vai te responder. E quando Deus faz, Ele faz perfeito em tudo que Ele faz. Porque Deus, tudo que Ele faz perfeito. E nesse dia, amados, o que o Senhor fez na minha vida foi algo sobrenatural. Foi algo sobrenatural que o Senhor fez na minha vida neste dia. Eu quero que você entenda que eu estou falando de uma experiência que eu tive. Eu quero que você entenda que eu estou falando de uma experiência que eu tive com Deus. Eu não estou aqui para falar que ninguém é melhor do que ninguém. Eu não quero me santificar em cima do que Deus fez na minha vida. Aleluia. Eu quero te motivar a buscar a Deus. Eu quero motivar você a não desistir de buscar a Deus. Glória a Deus. Eu quero te motivar você a ir no nível mais alto, a elevar um nível mais alto de busca com Deus. Aleluia. Porque Ele vai te ouvir. E num certo momento neste lugar, ouvindo essa primeira pregação do Juscelio, o pastor Juscelio, um homem abençoado. Pai. Aí veio uma outra ministração no mesmo dia. E quando essa ministração começou, o título da ministração me chamou muito a atenção. Porque o título da ministração era a chave da iniquidade. E foi uma
uma mulher abençoada, uma mulher de Deus, profeta Graciela. Quando ela começou a ministrar, ela falou a seguinte frase: não peçam para entregar algo que Deus não manda eu entregar. Eu só entrego o que Deus manda eu entregar. Todos os profetas, amados, eles precisam entender que Deus age, Deus manda entregar aquilo que Ele quer. Se eles são verdadeiros profetas de Deus, eles só vão entregar aquilo que Deus mandar entregar. Porque muitas vezes tem pessoas que chegam em profetas e falam: o que você tem para mim hoje? O que você vai me entregar hoje? Mas se o profeta for um homem de Deus e uma mulher de Deus, como a profeta Graciela ela vai dizer: eu não tenho nada de mim para te entregar. Eu só vou te entregar aquilo que Deus mandar eu entregar. Aleluia. E quando começou a ministração dessa mulher, amados, ela parecia uma labareda de fogo em cima daquele altar. Foi feito um lugar improvisado, porque era tudo improvisado naquele lugar, porque ele não era feito para isso. Como era uma multidão, ali foi improvisado um altar, um púlpito. E essa mulher em cima daquele púlpito, ela parecia uma labareda de fogo em cima daquele lugar. E ali o Senhor começou algo na minha vida. Aí Aleluia. O Senhor começou a fazer algo na minha vida, amados. Aleluia. Começou a tratar de dentro para fora. Ele fez um tratamento na minha vida de dentro para fora. Ele começou com o Juscelio, falando das estações, que eu precisava entender, que eu não estava numa crise de identidade, ali Deus queria me levar num nível mais alto, eu precisava entender o propósito de Deus na minha vida. E aí entra com essa mulher de Deus, que era uma labareda de fogo. E neste momento que ela começou a ministração, e num certo momento ela falou uma frase, que ela estava lá neste lugar, e ela gostaria que os pastores e as pastoras que estavam lá colocassem as mãos sobre a cabeça. Da seguinte forma, eu coloquei as minhas mãos na minha cabeça. E ela disse que ela ia ali então liberar o que Deus estava mandando ela liberar. Eu gostaria que agora vocês vissem uma foto deste exato momento que aconteceu comigo na convenção Éfeso. Essa foto foi o momento que a profeta Graciela falou: coloque as mãos sobre a sua cabeça. E neste momento, quando eu coloco as minhas mãos sobre a minha cabeça, eu fechei os meus olhos. Sabe, amados, eu sempre falo assim, quando você adorar a Deus, quando você, independente do lugar que você esteja, se você estiver na sua casa, se você estiver dentro de um templo, de uma igreja, dentro de um lugar que tenha 8.000 pessoas, como eu estava nesse dia, e você fechar os seus olhos, você consegue sentir as coisas de Deus no teu espírito, porque você se desliga de tudo que está à tua volta. Você passa a ter uma conexão direta com Deus. E eu fechei os meus olhos e eu coloquei as mãos sobre a minha cabeça. E neste momento eu ouvi uma voz. Eu já não ouvi mais o que a profeta Graciela estava falando. Eu ouvi uma voz no meu espírito. Porque eu vi neste momento, amados, eu quero contar para vocês de uma experiência que eu tive nesse dia. Com muito temor, eu quero contar o que Deus fez com a minha vida nesse dia. Neste momento, amados, que eu estava com as mãos na cabeça, com os olhos fechados, eu tive uma visão. Neste momento, eu vi o rosto de um menino.
era um menino muito pequeno. Só que quando eu vi o rosto desse menino, eu não tinha dúvida quem ele era. Portanto, que eu perguntei: se tu és Cristo, por que vejo um menino? E neste momento, amados, foi um furacão dentro de mim. E sabe quando Deus quer nos levar para nós sermos libertadores? Ele nos batiza no fogo. E eu fui batizada no fogo nesse dia. Porque Deus queria me levar num nível mais alto para me ser uma libertadora de vidas. E neste momento, eu queria chegar mais perto, só que quando eu me lancei, eu me joguei. Neste momento, eu me lancei no chão. Eu me joguei no chão. E neste momento, eu vi algo. Eu vi como que se eu visse somente uma veste branca, mas eu não via rosto. Eu via as mãos, mas eu não via rosto. E eu queria ver o rosto, eu queria ver o rosto dele. E eu comecei a chegar mais perto. Só que nós sentamos com uma cadeira onde nós estávamos sentados. Na minha frente já começava a outra fila de cadeiras. Na minha frente já tinha uma fila de cadeiras. Amados, eu não sei falar para vocês quantas cadeiras voaram para o alto neste momento. Eu não sei falar para vocês quantas cadeiras saíram do lugar deste momento. Aleluia. E algo bem particular meu é que sempre eu fui muito cuidadosa em tudo. Aí é que Deus quis me tratar. Eu sempre fui muito cuidadosa. Se eu estou orando e falando com Deus, eu sempre fui muito cuidadosa no tom do falar. Ah, amados, quando Deus te pegar e Ele te levar no nível espiritual e Ele te colocar para falar em línguas dentro da igreja, liberar profecias dentro de uma igreja, e Ele te levar a falar em espírito, labaxou e cantarabasturi e andalabalás, tu vais falar em línguas, tu vai falar no espírito. Você não precisa estar dentro de uma igreja toda engessada. Deus quer te usar e Ele vai te levar num nível mais alto, num nível mais perto dEle, para que você realmente seja usado como fogo. Para que você não seja engessado. Eu, Ivone, jamais faria isso. Jogar cadeiras para o alto? Não. Não posso fazer isso, afinal de contas estou dentro de uma igreja, amados. Deus quer te pegar por dentro. Deus quer te pegar lá no teu espírito e dizer: filhos, eu quero fazer na tua vida, eu quero que você me veja, eu quero que você viva no meu espírito. Pare de viver da sua maneira, viva no meu espírito. Eu não sei quantas cadeiras voaram ali, mas foi muitas. Foi muitas cadeiras que voaram. E aí, amados, quando eu estava no momento, primeiro eu fiquei sentada no chão, eu fiquei por um bom tempo ali sentada e o Senhor me levando, ministrando, me curando, me tratando, tirando todas as crostas, tirando todas as folhas. Ele começou a podar, ele começou a passar o tesourão dele e começou a podar, tirar tudo que não era dele. Ali eu me vi aquela videira sendo podada, e o avicultor dizendo: deixa eu cavar, deixa eu escavar, e ele foi cavando. Ali estava a videira, e ele começou a cavar em volta, ele começou a cavar em volta, porque as raízes precisavam ir mais profundas, porque as raízes precisavam estar nutridas no Senhor. E eu fiquei por um bom tempo sentada ali no chão, até o tempo que o Senhor começou a tirar e podar, limpar
de dentro para fora foi a limpeza. Glória a Deus. E aí, amados, então, aí foi a entrega total. Aí foi a entrega total do batismo no fogo. Aí foi a entrega total. Aí sabe o que eu me vi ali? Mergulhando nas águas. Mergulhando nas águas. Quando o Senhor te leva nesse nível de você ficar totalmente imerso. Ali Ele me batizou. Porque ali, amados, eu não estava nem um pouco preocupada se naquele lugar tinha 8.000 pessoas. Eu estava, era nas mãos dele. Eu queria ficar ali com ele. Eu não queria mais sair daquele lugar. Eu queria ficar ali com ele. Eu queria estar ali com ele porque era o melhor lugar que eu estava. Era o melhor lugar, era no colo do Pai. E sabe, amados, o que o Senhor ministrou no meu coração muito forte? Que nós precisamos ser batizados assim nele, imerso, mergulhar nas águas. Como o Juscelio falava, se as águas estão nos artelhos, e você olhar lá no mar profundo, o mar vai olhar para você e vai dizer, vem, mergulha. Vem, filho, vem, mergulha, se lança, se joga. Mergulha. E eu precisei mergulhar e ser imergida nessas águas. E o momento que eu fiquei ali eu tive uma visão do alto. O momento que eu fiquei ali com o meu corpo, que isso aqui não é nada. Muitas vezes valorizamos. Isso aqui não é nada. Sabe o que vale para Deus é o teu espírito. Sabe o que vale para Deus é o que está dentro de você. Não é o teu exterior. Não é o que as pessoas te julgam. Não é o que as pessoas veem em você, é o que Deus vê em você. Poucos vão ver o que tem no teu espírito, amados. Mas Deus sabe o que tem aí dentro. Para Ele deixar que o abiticultor adube, é porque Ele sabe que você ainda pode dar frutos. Senão Ele faria como Jesus fez. Não deu nem chance para aquela figueira. Ele amaldiçoou e ela sim secou. Porque ela mostrou algo que ela não tinha. E neste momento que eu estava no chão, imersa no chão, sem um movimento, nem que eu quisesse me levantar dali, eu não conseguia. Sabe por quê? Porque ali eu tive um arrebatamento em espírito. Ali o Senhor me tirou o meu espírito e deixou somente o que um dia o pó vai comer. Deixou ali no chão somente aquilo que vai para a terra e vai virar pó. Porque Ele diz que do pó nós viemos e por o pó nós voltaremos. Ali nada tinha importância para mim. E eu comecei a me ver do alto, amados. E neste momento que eu via o meu corpo lá, colocaram uma bandeira, eram muitas bandeiras naquele lugar. Eu não sei quem colocou uma bandeira, acredito eu que foi a obreira Leia, que colocou uma bandeira em cima de mim, porque eu não via nada. Mas eu via em espírito, eu via meu corpo lá no chão, e o Senhor me mostrou algo muito forte. Olha para você. Olha para você, filha. Olha para você. Se neste momento, essas pessoas que estão à sua volta te puxarem pelos braços, pernas, te estraçalharem, você não irá sentir nada. Você não irá sentir dor. Você não vai sentir nada. E, amados, o mais forte é que eu estava ali durante a ministração da Graciela. E ela ministrando com aquele fogo lá em cima, que aquele lugar incendiou tudo, e eu ali no chão ouvindo a voz de Deus.
Ele dizia: filha, pode te estraçalharem. Sabe por quê, amados? Porque no dia que você for perseguido, no dia que você for perseguido por causa dele, por causa do nome dele, você tem que lembrar que quando ele foi para a cruz, ele foi esmiuçado, estraçalhado, pregado no madeiro por mim e por você. E ele não desistiu. E ele me mostrava do alto: pode te estraçalhar lá embaixo, você não irá sentir dor. Sabe por quê? Porque o teu Espírito está comigo. Se nós estivermos em Deus, pode vir a perseguição, pode vir a dor, pode vir a angústia, pode vir a pandemia, Aleluia. pode vir a crise. Se o nosso espírito, se nós estivermos conectados com Deus, se você estiver nesse nível elevado com Ele, nada vai te tirar do propósito, nada vai te afastar dele, nada vai te tirar dele. Você vai continuar com ele no propósito. Você vai continuar adorando, você vai continuar dizendo: Erabaxu e andarabastou e cantarabás. Tu és o meu Redentor, tu és o meu Senhor, tu és aquele que cura. Tu és aquele que sara, tu és aquele que restaura. Tu vai continuar adorando, louvando e bendizendo o nome dele. Aleluia. Nada vai te tirar do propósito, amados. Ninguém vai te tirar do propósito. Tu vais continuar firme no propósito de Deus. E uma frase que o pastor Juscelio usou muito forte: uma labareda não pode acender outra labareda. Uma labareda é acesa com graveto. Uma labareda não pode acender outra labareda. Uma labareda é acesa com graveto. E eu fui acendida com graveto naquele dia, por todos aqueles homens de Deus que estavam lá. Apóstolo Luiz Hermínio, que estava à frente de tudo aquilo que aconteceu naquele dia. Aleluia. José, que neste momento, Senhor Jesus, nós possamos adorar o teu nome. Tu és o único digno de adoração. Tu és o único digno de ser exaltado. Tu és o único digno de ser louvado. Tu és o único digno de ser exaltado. Glória a Deus. Continuamos, amados. Continuamos. Eu estou falando de algo que Deus fez na minha vida. Eu estou falando de algo que Deus fez na pastora Ivone, para levar a fazer aquilo que Ele queria e não mais o que eu queria. Para fazer aquilo que era a vontade dEle e não mais a minha vontade. Só imagina, amados, que neste momento que eu estava no chão, imersa, ali o Senhor me levou num batismo. Um batismo com Ele. Um batismo no fogo com Ele. E sabe o que é mais gostoso? Porque quando Deus leva a um batismo nas águas, e nós vamos, e entendendo o batismo, Ele diz que as águas, se as águas estiverem nos artelhos, nós vamos até o tornozelo e nós se lançamos nas águas. Nós entendemos o processo do batismo. Mas quando nós não entendemos, como Naamã não entendeu o processo do batismo. Naamã, ele estava leproso, e quem clamou pela vida de Naamã foi uma serviçal, foi uma serva da esposa dele, que clamou e disse: se você fosse até o meu Senhor, você seria curado. E ali eu vejo como um batismo na vida de Naamã.
Só que ele precisou fazer um processo de 7 mergulhos. Aí é dolorido, amados. Porque ali ele precisou entender os processos que Deus estava fazendo na vida dele. Agora Ezequiel não. Ezequiel, ele se lançou nas águas. Ele entendeu que ele precisava desse rio. Que esse rio esteja sobre a minha vida. Que esse rio esteja sobre a sua vida. Que esse rio esteja sobre você. E no momento, amados, que eu estava ali no chão imersa, eu acredito que a ministração da Graciela começou umas 11 horas da manhã. Quando aconteceu isso comigo, eu lembro que eu estava em um propósito de jejum. E o meu esposo fez um comentário comigo. Ele disse, você está num propósito de jejum do café da manhã, você vai ficar sem almoço e vai se estender muito. Você não quer ir para casa? Eu disse, não, eu vou ficar até o final dessa ministração. Porque o título, o tema dessa mensagem, a chave da iniquidade, é algo que me chamou muita atenção. Porque eram os processos que Deus sempre me levava a tratar na vida das pessoas. Deus sempre me levava a entrar no problema para tratar as pessoas entendendo o problema delas. E eu precisava me alimentar daquela ministração para entender o que Deus queria falar comigo através daquela ministração, a chave da iniquidade. E sabe o momento que me tiraram daqui desse estado que eu estava, que vocês estão vendo, eu imersa no chão ali mergulhada nas águas, totalmente sendo batizada por Deus. Fui batizada por Ele nesse dia, amados. Meu esposo me colocou no carro, eu não vi nada. Provavelmente alguém mais ajudou. Eu não vi nada. Ele me trouxe para casa, ele relata para mim, porque eu não lembro que quando nós estávamos quase chegando em casa, isso nós viemos de Itajaí para cá, eu ia falar e falava em línguas. Eu não conseguia falar a minha língua. Eu falava só em outras línguas e eu não conseguia falar nada. E ele me levou para o quarto e chegamos lá no quarto, ele me colocou na cama e eu queria falar com ele, eu não conseguia, eu ia falar com ele, andarabaixou e cantarabalás, e eu não conseguia falar com ele. Eu queria falar e eu não conseguia falar. E eu fiquei naquele mergulho com Deus por muitas horas. E já eram 8h40 da noite, quando eu consegui assim falar algumas palavras com ele, que não fosse no espírito, que eu consegui falar com ele, já era 8h40 da noite. Então nós pegamos, vamos colocar 11 horas da manhã e vamos até 8h40 da noite. Foi o tempo que eu passei com essa experiência com Deus, amados. E ali então, 8h40 da noite, eu consegui pegar num sono profundo e dormi até no outro dia de manhã. Eu não tirei nem a roupa que eu estava no dia lá. Eu acordei de manhã exatamente com essa roupa que eu estava vestida. Exatamente assim. Eu acordei de manhã, meia tonta ainda, pegando a minha coordenação e fui para o banheiro e o meu esposo estava no quarto sentado, só que eu não tinha observado que ele estava ali. E a primeira coisa que eu pensei em fazer, eu estava com a minha roupa suja, eu pensei, vou tomar um banho. E quando eu levantei minha camiseta, amados, eu estava com uma marca de queimadura. Para que o meu espírito e a minha fé fosse fortalecida e eu não duvidasse do que Deus tinha feito na minha vida e eu não tivesse dúvidas do que Ele fez. Eu estava com uma marca desde a lateral da minha barriga até o meu umbigo, com uma marca de queimadura. Ela iniciava numa largura e ela terminava no umbigo em nada. Eu estava com uma marca do lado
da minha barriga até no meu umbigo, como que se fosse uma queimadura, que quando você fica numa temperatura, para mim que sou branquinha, ficar numa temperatura de um sol, eu não gosto de pegar sol, mas para quem gosta de pegar sol na praia, numa temperatura de um sol das 11 horas, o meio-dia, que é aquele sol que ele já não bronzeia, ele já torra, ele já queima, eu fico igual um tomate. Mas assim eu estava na minha barriga, com uma queimadura. E o meu esposo, eu não vi, foi meu esposo quem viu. Ele olhou e falou: o que é isso? O que que você tem? O que é isso na sua barriga? Eu disse: nada. Ele disse: olha para a sua barriga. E eu fui na frente do espelho e eu levei um susto, porque era uma queimadura que estava desde o umbigo até a lateral. Eu levei um susto. Glórias, aleluia. E amados, ali Deus falou comigo, é para que você não tenha dúvida que eu te batizei com fogo, que você foi batizada no fogo, porque eu quero que você seja uma libertadora. Oh, glórias. E Ele me deu uma palavra: você vai ser mãe de multidões, você vai ser mãe de muita gente. Aleluia. Você vai ser uma libertadora, eu vou te levantar mãe de multidões. E eu fiquei assustada, porque no primeiro momento, amados, a gente não entende o que Deus está fazendo, mas não é para nós entender. E sabe o que a palavra de Deus diz? Que as coisas de Deus para esse mundo é loucura. Que as coisas de Deus para o nível que vivemos aqui é loucura. Mas vamos viver no Espírito, porque daí nós vamos entender as coisas no Espírito. Se nós estivermos no Espírito, nós vamos entender o que é espiritual. E nós vamos entender as coisas no Espírito. E desta forma, amados, eu e o meu esposo tivemos um processo muito dolorido. Nós passamos por um processo muito dolorido. Nós ficamos desorientados. Nós ficamos muito desorientados com tudo o que estava acontecendo. Muita coisa aconteceu com a nossa ida para este lugar. Nós estávamos num lugar que nós não entendemos muito bem o que aconteceu. Nós só obedecemos. Muitas vezes nós não precisamos entender, nós temos que obedecer. E aí eu e meu esposo passamos por um processo dolorido, um processo posso dizer, de rejeição, de abandono, perdas de amigos, perda de pessoas que nos conheciam, perdas de pessoas que conheciam a pastora Ivone e o pastor Tibério. E nós passamos a ter uma certa rejeição de algumas pessoas. Nós passamos a ficar isolados e nós passamos a não receber mais ligação de ninguém. Nós passamos a não receber mais visitas de pessoas que nós tínhamos dentro da nossa casa. Nós passamos a não ver mais essas pessoas. Nós passamos por um processo muito dolorido, eu e meu esposo. E nesse processo de dor, de abandono, de rejeição, de tristeza, nós pegamos o nosso carro e nós fomos atrás daquele homem que organizou o evento. Nesse processo de abandono, nesse processo de rejeição, nós pegamos o nosso carro e fomos atrás de uma pessoa que nós não conhecíamos. Eu e o meu esposo nunca tínhamos falado com o apóstolo Luiz Hermínio. Nós nunca tínhamos trocado uma palavra com ele. Eu, como fiel sou, sempre a liderança. Aleluia. Eu nunca tinha visto nenhuma pregação pelo YouTube ou por qualquer canal que seja do apóstolo Luiz Hermínio. E nós pegamos e saímos da nossa casa e fomos até Itajaí. Chegamos lá e a nossa palavra foi para uma pessoa bem próximo dele, uma pessoa que cuida dele, anda com ele. A nossa palavra foi: nós precisamos falar com esse homem. Porque nós estávamos desorientados, nós estávamos sem palavra, nós não sabíamos que direção, o que fazer, com quem falar, quem ouvir. Nós precisávamos de alguém que nos orientasse. E aí então, esse homem, nós ficamos impactados, eu e meu esposo,
com a atitude desse homem, o apóstolo Luiz Hermínio. Aleluia. Ele nos recebeu, como a maioria das pessoas, acredito que todos saibam, ele tem um café de pastores, e foi no final de um café desses. Foi no final de um café com pastores. Ele nos recebeu em uma sala, porque era muita gente naquele dia, ele foi tomar o café nessa sala, ele nos recebeu nessa sala. E eu jamais vou esquecer de uma palavra desse homem, que foi o graveto na minha vida e na vida do meu esposo. Aleluia. Ele pegou na minha mão e na mão do meu esposo, ele nem nos ouviu muito a nossa história. Ele só olhou para mim e falou assim: o que vocês querem? E eu não entendi muito bem essa palavra dele, até porque eu não conhecia ele. Quando você conhece, você anda com uma pessoa no teu dia a dia, você conhece as atitudes dela, mas eu não a conhecia. E ele olhou novamente, e olhou muito forte, e ele novamente, com uma voz de autoridade, uma voz de pessoas que direcionam, que dão direção, ele olhou novamente e falou para mim assim: o que você quer, pastora Ivone? Eu disse: eu quero fazer a vontade de Deus, então faça. O que te impede que você faça a vontade de Deus? O que impede que você faça o que Deus está falando para você fazer? Amados, nesse dia, eu e o meu esposo, eu estou aqui com a mão pegada na mão do meu esposo, eu estou sentindo ele tremendo, porque até hoje o nosso espírito treme quando nós lembramos do que aconteceu conosco nesse dia. Aleluia. E nós fomos ali, abençoados por esse graveto, apóstolo Luiz Hermínio, aleluia, que incendiou uma labareda. Aleluia. Com uma palavra: então faça o que Deus quer que você faça. E ele ali orou por a minha vida, pela vida do meu esposo, ele orou, e ele fez uma oração pelas nossas vidas, diante de uma mesa posta. E nessa mesa posta, amados, nós tínhamos recebido uma profecia de uma pessoa que não falava conosco. Essa mesa posta, nós tínhamos recebido uma profecia antes que acontecesse. E nós estávamos lá, diante de uma mesa posta, uma mesa farta, que ele estava sentado, e ele assim nos liberou, nos abençoou e disse: vão e façam. E vocês podem contar comigo para o que vocês precisarem. Eu vou estar sempre aqui. E o apóstolo Luiz Hermínio tem sido um pai nas nossas vidas. Aleluia. O apóstolo Luiz Hermínio tem sido Glória um homem, uma voz que tem nos dado direção, direcionamento. Verdade, Deus. Então hoje, eu quero falar para vocês que Deus vai continuar usando gravetos para te abençoar. Que Deus use graveto para te incendiar. Que Deus use pessoas para te abençoar. Porque Deus diz que a nossa boca fala, amados, tem que ser bênção. A nossa boca tem que ser para abençoar. A nossa boca tem que ser para liberar a palavra de bênção. Se você é um líder, se você é um profeta de Deus, libere palavra de bênção e não de maldição. Libere palavra de vida e não de morte. Glórias. E esse homem, ele lançou palavra de bênção sobre a nossa vida. Aleluia. Esse homem, então, Aleluia, nesse dia, ele nos abençoou. Aleluia. Vamos crer que o Senhor quer fazer isso com todos nós. Sim, Hoje Deus quer que você seja essa figueira. Ele quer te dar mais 3 anos para que você possa dar frutos. Jesus. Eu estou na dispensação de Deus, amados. Eu estou esperando que Deus faça a vontade dele na minha vida, na vida do pastor Tibério, Aleluia. na nossa família, para que nós possamos entender os propósitos dele e não o nosso. Amados, depois que você passa por um processo como eu passei por um processo, um batismo com fogo. Ele me batizou com fogo, me marcou na barriga com fogo. E depois, então, ele me mergulhou nas águas, que foi a última imagem que você viu ali.
A última imagem para mim é muito forte, amados. Porque ali ele me afundou nas águas. E ali eu fui batizada nas águas. Aleluia. E eu digo para vocês, nunca mais eu fui a mesma. Depois desse dia. Depois da convenção Éfeso. Eu nunca mais fui a mesma. Depois desse dia. Eu vivo o que a Bíblia diz que eu sou. Eu falo o que a Bíblia diz que eu sou. Porque nós temos que ter uma palavra, amados. É sim ou não. O que passar disso não vem do Senhor para as nossas vidas. Glória a Deus. E eu quero agora, neste momento, falar para vocês. Entenda as estações. Entenda a estação que você está vivendo agora. Entenda os processos que Deus tem para você. E eu te faço uma pergunta. Qual é a estação que você está agora? Você está na estação da figueira, que está junto à videira, seca, sem folha, sem frutos, apagadinho, não tem nada para oferecer, não tem nada de bom para dar. O dono da vinha já está querendo te cortar, te lançar fora, porque você está ocupando espaço. Ou você está no lugar da figueira com muitas folhas, mostrando algo que não tem, aparentando algo que não tem. Não importa se a estação é certa ou se não é, ela não podia ter folhas. Aleluia. Porque se ela não tinha frutos, ela não podia mostrar algo que ela não tinha. E ali Jesus disse que a partir daquele momento ela secaria. Rebaixou e andarabás. Amados, que nós não viemos ser lançados fora, que o Senhor não nos lance fora. Aleluia. Que haja arrependimento, amados. Arrependimento, eu venho falando em todas as lives que eu venho fazendo, eu venho falando que haja arrependimento, para que nós possamos nos arrepender e viver no Espírito. É para você, amados, que estação você está agora neste momento. É você e Deus. Pergunte para Ele. Vamos adorar o nome do nosso Pai. Vamos adorar o nome dEle. Vamos buscar a face dEle. Dizer, Senhor, eu quero viver para Ti, por Ti. Me batiza com fogo. Me batiza com água. Me batiza, Senhor, no Espírito. Me leva mais perto de Ti, Pai. Ele quer te pegar. Ele quer te levar no nível mais perto dEle. Aleluia. Sim, Pai. Sim, Jesus. Tua majestade é Sim, real. Paizinho. Tua voz ecoa em meu Sim, ser. Pai. Tudo que eu mais quero é te Aleluia. ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Aleluia. Tua voz ecoa em meu ser. Sim, Jesus. Tudo que eu mais quero é te ver. Aleluia. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro. No lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Eu quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Acende um fogo em meu coração que eu não resistirei, que eu não controlarei,
Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração, que eu não resistirei, que eu não controlarei. Receba o fogo de Deus nessa noite, em nome de Jesus. Que o fogo de Deus te alcance nessa noite. Que você receba uma porção dobrada daquilo que o Senhor tem para você, para sua família. Seja alcançado pelo fogo do Espírito Santo, em nome de Jesus. Sim, Deus. Sim, Pai. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Eu quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Aleluia. Que a voz do nosso Senhor Jesus possa recuar no teu espírito, possa ecoar dentro de você, possa te levar no nível mais perto dele, ecoando no teu espírito, te levando mais próximo dele. Nós queremos abençoar a tua vida, nós queremos abençoar a sua casa, nós queremos liberar a palavra de bênção sobre a tua família, nós queremos liberar a palavra de bênção sobre a tua casa. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja em cada lar, esteja na tua família, esteja no teu coração. Que vocês possam estar guardados nele, na estação dele. Que você possa estar cuidado por ele, pelo dono da vinha. Que você seja cuidado pelo dono da vinha. Que Deus cuide da tua casa, que ele cuide da tua família. Que ele resplandeça dentro da sua casa. Nós queremos declarar sobre cada um de vocês que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada lar, em cada casa. Aleluia. Que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja sobre vocês. Fiquem com Jesus, amados. Que nós possamos viver nele todos os dias, viver para ele, porque é dele e por ele são todas as coisas. Amém, amados? Fiquem com Jesus.